Eu gostaria de compartilhar um texto. Eu estava orando nessa semana e lendo algumas passagens da Bíblia, e Deus tocou no meu coração uma passagem que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 10. Gostaria que você abrisse seu coração, recebesse essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem um poder de transformar, edificar, fortalecer a nossa fé. Esse texto aqui é um texto, como toda a Bíblia, você lê, você tira riquezas, pérolas, verdadeiros tesouros da palavra de Deus. Carta de Paulo Gálatas diz assim, 5:5: Nós, entretanto, pelo Espírito aguardemos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua por amor. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levada a massa toda. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturbar, seja quem for, sofrerá a condenação. Amém. Até aí. Pai, obrigado, Senhor, por cada um dos nossos amados, queridos irmãos que se encontramos aqui. Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já falou, que o Senhor já ministrou no meu espírito, que o Senhor traga luz a esta palavra e a compreensão no coração de todos nós, para que a tua igreja avance, para que nós possamos correr essa carreira que nós temos, que foi proposta a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu coloquei como título, impedimentos vários impedimentos que nós podemos enfrentar, se opor nas nossas vidas, para que nós possamos conquistar, prosseguir, vencer tudo aquilo que porventura se levantará contra as nossas vidas. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, sempre Paulo escreveu diante dos problemas, das situações o qual eles estavam vivendo. E quando os irmãos de Gálatas receberam a palavra de salvação, porque as boas novas do Senhor, isso traz alegria, traz gozo, traz felicidade. Mas de repente se levantou algumas pessoas no meio para conturbar, para distorcer. Por quê? Porque eles não criam, não acreditavam que somente a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus não era autossuficiente para a salvação deles. Não. Só de Jesus ter morrido na cruz, só de Jesus ter derramado o sangue dele, só de Jesus ressuscitar no terceiro dia, só de Jesus ficar cerca de 40 dias, aparecendo para um, para outro, só de Jesus ter subido ao céu, só de Jesus ter liberado o Espírito Santo, não é autossuficiente. Era preciso ainda circuncidar os homens, era preciso ainda aplicar a lei, era preciso ainda aplicar uma prática religiosa, era preciso ainda seguir os costumes, as tradições do passado. E quando você olha para esse texto, quando Paulo escreve, nós, entretanto, pelo Espírito aguardemos a esperança. Quem é a esperança? Jesus. Da justiça que provém da fé. Então nós temos que crer, confiarmos no Senhor através do Espírito Santo, aquele que convence o nosso coração. Porque a tendência nossa é sermos pessoas tradicionais, sermos religiosos. Isso apaga a chama, isso faz com que o homem se distancie dos princípios da palavra de Deus. No versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus
nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua por amor. Porque é possível, eu tenho falado aqui, você fazer muitas coisas, trabalhar, ajudar, sem amor, sem fé. Fazemos simplesmente. O que era circuncisão? Era a pelezinha do pipi da criança, que ao 8º dia tinha que ser cortado ali. Isso significava uma aliança do povo judeu com Deus. Isso era no Velho Testamento, o tempo da lei. Então só as pessoas aceitar Jesus, não é autossuficiente. Só crer que Jesus ressuscitou não é autossuficiente. Nós temos que sacrificar, nós temos que sofrer, nós temos que fazer penitência, para que nós possamos ter salvação, para que tenhamos eternidade. Nós temos que carregar uma cruz, nós temos que nos flagelar, nós temos que fazer voto de pobreza, nós temos que fazer voto disso, aquilo, tal, porque só o sacrifício de Jesus, só de Jesus ter ressuscitado, só de Jesus descer o inferno, triunfar sobre Satanás e seus demônios, não, isso não é suficiente. É preciso eu fazer, eu preciso criar mais alguns ingredientes, eu preciso crer nos apóstolos também, eu preciso crer em todas as mulheres da Bíblia também, porque só Jesus não é autossuficiente. O povo de Gales estava recebendo a palavra alegre, correndo, anunciando, falando, testemunhando, testificando as maravilhas que Deus vinha fazendo na vida deles. E de repente esse povo começa a dar ouvidos falatórios, às murmurações, aos questionamentos, e eles foram parando, foram diminuindo a marcha. E Paulo diz no versículo 10, ele diz no 9, um pouco de fermento, levada a massa toda. Um pouquinho de fermento vai fazer com que essa massa cresça. Pequenas coisas, pequenas concessões, ela vai causar grandes coisas nas nossas vidas. No versículo 10 diz assim, confio de vós, no Senhor, de que outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturbar, será quem for, sofrerá a condenação. Aquele qual perturbar, aquele que tentar tirar, afastar, desviar, infiltrar uma outra doutrina, ou seja, heresia, na mente das pessoas, seja quem for, sofrerá condenação. É isso que Paulo estava dizendo. Mas o texto que eu quero trabalhar em cima quer dizer, versículo 5, 7. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Você estava correndo bem, você estava andando bem, você estava trabalhando bem, você estava servindo bem. O que impediu de você obedecer à verdade? Eu tenho conhecimento, eu tenho consciência daquilo que é a verdade. Por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou obedecendo? Por que eu não estou praticando? Se você olhar para mim, não parece, talvez você não consiga imaginar que eu era um atleta de corrida de fundo, que eu corria 15 quilômetros, 20 quilômetros, 25 quilômetros, cheguei a correr 30 quilômetros, 32 quilômetros. Se você olhar para mim, isso nunca aconteceu. Aquele tempo pesava 60 quilos, 61 quilos. Ainda bem que a Bíblia diz que na volta de Cristo Ele vai nos dar um corpo glorificado. Então se você não conseguir emagrecer agora, quando Jesus voltar você vai ter um corpo perfeito, amém? Então eu estou nessa esperança também, a esperança em Cristo. Mas um atleta, ele precisa, um corredor, seja de longa distância ou pequena distância, 100 metros, 200, 400, 800, 1.500 metros. A minha corrida era mais de fundo, mais longa, mais de resistência.
Mas tinha as atletas, eu participei 2 anos no atletismo, quando eu era militar. E às vezes você vê uma pessoa correndo 100 metros. Puxa vida, corria moleza, 100 metros, 10 segundos, os recordes, 9.8, 9.9, são os recordes top. Quando você olha um atleta correndo 100 metros, você não pode imaginar o quanto ele precisa se preparar para correr 100 metros. Só o aquecimento de um atleta que corre 100 metros, no mínimo, ele precisa aquecer 40 minutos antes da corrida. 40 minutos, no mínimo, ele precisa fazer todo tipo de alongamento, todo um aquecimento, porque senão ele nunca vai ter êxito. Vai ter estiramento, vai estourar um tendão, vai causar isso. Ele tem que saber controlar. Às vezes ele corre 100 metros, respira 1 a 2 vezes no máximo. Ele tem que controlar toda a concentração, senão não consegue chegar. Senão cai, principalmente se for com barreira. Eu já corri 3.000 metros com barreira. Quando chega os últimos 1.000, você vê que a barreira que no começo era tão pequenininha, você parece que vem maior que você. Parece que tua perna, o que vem na tua mente é você desistir, passar por baixo, passar no lado, menos pular por ela. Vem tanta coisa, puxa vida, eu não vou pular essa, mas você sabe que existe uma regra. Você sabe que você não pode desviar, você sabe que você tem que pular. Você sabe que tem alguém olhando, alguém fiscalizando, alguém apostando em você, alguém que investiu em você, aposta em você, contribuiu para que você exerça o melhor de você. Todos nós precisamos ter essas condições. Precisamos estarmos focados naquilo que nós fazemos. Se você perde a concentração, se você não se prepara, dia após dia, você não consegue exercitar. Um atleta de corrida longa, média, chega um momento da sua vida ali na corrida, que você começa a sentir gosto de sangue na boca. Chega um momento que você, à vontade, principalmente quando você olha para os outros que estão correndo, às vezes estava na tua frente e você olha eles parando. A primeira coisa, a frecha que vem na tua mente, pare também, não vá mais. Porque se eles estavam na tua frente e pararam, você não vai conseguir também. Existe um bombardeio na tua mente, você está ali respirando, você está sentindo gosto de sangue, gosto amargo, você quer parar, você quer que aquele itinerário se acabe logo para você chegar. E os últimos metros se tornam uma eternidade. E o que mais na mente você recebe, pare, não vá mais. Faça como os demais, pare, não corra, desista. Na nossa vida espiritual acontece coisa semelhante também. Muitas vezes nós saímos, fazemos voto, corremos, trabalhamos, nos envolvemos, participamos e começamos a correr, fazer tudo o possível e impossível. Mas chega num momento que a tendência nossa é ver outros parando e nós desanimarmos também, parar, retroceder, não fazer, não obedecemos mais, queremos manipular a regra, manipular todas as coisas, nós queremos dar um jeito de não sermos penalizados, mas não queremos fazer aquilo que deveríamos fazer. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, e a Bíblia fala, vocês estavam correndo bem. O que impediu de vocês continuar obedecendo a verdade? Qual é o empecilho que tem feito com que eu pare? Qual é o empecilho? Sempre vai existir alguns empecilhos para eu e você parar. Quando você olha para esse último cântico aqui, tudo que Jesus tinha uma corrida, ele tinha um projeto, havia um planejamento em cima de Jesus, havia uma história, havia uma promessa, havia um desígnio, os céus, os anjos, o inferno, todo estava esperando esse momento. Satanás achava que ia vencer, que Jesus não ia chegar, mas Deus confiava nele, Deus apostou nele, Deus gerou ele através do seu Espírito, para que ele chegasse e cumprisse o seu propósito.
Você imagina se Jesus desiste? Porque afinal de contas, tantos já tinham morrido naquele lugar. Afinal de contas, tantos tinham perecido ali. Era um lugar que chamava Gólgota, um lugar que chamava caveira, lugar de morte. E muitas vezes acontece conosco isso. Nós temos uma vontade muito mais de parar do que continuar. Principalmente quando nós começamos a observar o nosso redor, as falas, ouvir a nossa consciência. Aquilo que o adversário bombardeia na nossa mente, que nesse corredor, que fala, eu estou sentindo gosto de sangue, eu estou sentindo, parece que eu não vou seguir, as minhas pernas estou perdendo as forças, eu estou sufocando, não consigo respirar como eu conseguia, estou sentindo pontada, estou sentindo um mal-estar, estou tendo um pressentimento que eu vou desmaiar, mas eu não posso, afinal de contas, eu gastei tempos e tempo treinando para isso. Quando nós vemos a carta de Gálatas, no capítulo 12, 1, diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o peso e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que eu posso correr? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desmaiando em vossas almas. A nossa alma é terrível, amados. Se eu não focar em Jesus, se eu não olhar para Ele, o autor e consumador, se eu não crer, se eu não servir Ele com alegria, vai chegar um momento que a minha alma vai falar mais alta. E eu vou desanimar. Eu vou parar. Aqui fala sobre duas coisas que impedem de nós conseguirmos correndo, olhando. Primeiramente, fala sobre os embaraços, os emaranhados. Emaranhado é coisa que não é pecado, mas impede de você servir a Deus, trabalhar, correr. E existe o pecado, que é um peso, que é um câncer, que procura destruir a nossa vida, sugar a nossa força. Porque uma pessoa com tumor, aquele tumor suga todas essas forças, as energias daquela pessoa. Por isso tem que secar as raízes daquele tumor. Não basta somente exterminar o tumor, tem que arrancar a raiz. Você nunca trata com esparadrapo uma pessoa cancerosa, você precisa extrair a raiz. Então, emaranhado, muitas vezes eu não me organizo na minha vida, eu sempre vou chegar atrasado, eu sempre vou deixar para amanhã aquilo que eu poderia fazer hoje. Eu sempre não vou ter condições de participar disso, porque não é pecado. Você tem uma vida e cada vez mais atividade. Às vezes, se eu não me organizar, se eu não me policiar, se eu não cobrar de mim mesmo, eu não consigo servir, fazer, porque sempre vai surgindo obstáculos maiores. Jesus sempre foi enfrentando obstáculos maiores. Mas quando olho para Jesus, o autor e consumador da fé, tudo que Ele suportou pela minha vida, isso quer dizer que em Cristo também nós vamos superar, porque Ele já venceu tudo que nós precisamos crer. E continuarmos andando. Porque senão a Bíblia diz que nós vamos cansar, nós vamos desmaiar a nossa alma. Mas Jesus já nos libertou. Mas Ele propôs uma jornada para todos nós, que só termina quando nós chegarmos ou ser chamado para seu reino. Porque Ele nos coroou, em Apocalipse 5:10, eu sempre estou repetindo para vocês, diz assim, e nos fizeste
para o nosso Deus reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Como que eu vou reinar se a minha alma está cansada, se o meu coração está batido, se o desânimo toma conta da minha vida? Por quê, amado? O problema é que muitas vezes nós olhamos para a nossa situação, a nossa vida, o nosso problema, e esquecemos que outras vidas vão ser alcançadas através das nossas. Outras vidas serão abençoadas através das nossas. Outras vidas serão tocadas através da nossa. Resumindo, o nosso descanso vai ser um dia, assim como o Senhor está à direita do Pai. A Bíblia diz que chegará um dia que Jesus vai apresentar um a um de nós para o Pai. Olha isso aqui, a irmã fulano e tal. Ela venceu, ela conquistou, ela está sendo coroada. Isso aqui é teu filho, isso aqui é tua filha, isso aqui tal, tal. Jesus vai apresentar, porque Ele está à direita do Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele confia em nós. Ele morreu para que eu e você triunfamos. Por isso, devemos admitir, sempre estar louvando a Ele com bom humor, sempre estarmos exaltando, glorificando a Deus, porque senão nós seremos reprovados. Paulo, ele hesitou aqui, ele diz em louvar, eu louvo os Gálatas, o que quer dizer, eu louvo porque eles estavam correndo bem. Eles estavam fazendo bem, eles estavam trabalhando bem, eles estavam obedecendo bem, eu louvo eles por isso. Mas o que vos impede? O que faz com que você pare? O que está fazendo? Esse é um texto que nós temos como referência, porque sempre vai existir vários impedimentos. Às vezes uma palavra, às vezes nós, não, mas é Satanás mesmo. Não é eu, é Satanás. Porque muitas vezes eu era zeloso, hoje eu não sou mais zeloso. Muitas vezes eu era responsável, hoje eu não sou mais responsável. Muitas vezes eu tinha prazer, hoje eu não tenho prazer mais. Eu tinha alegria de fazer, mas hoje eu não tenho. Existe um motivo que fez com que nós esmorecemos, desanimamos. Será que nós abandonamos a antiga fé? Será que nós troquemos a nossa fé pelos conceitos do mundo? Será que nós estamos perdendo aquela primeira alegria, quando eu tive as primeiras experiências com Deus, sabendo quem eu era, do amor, da graça, do favor de Deus pela minha vida? Será que isso está apagando do meu coração? Sentir aquela paz, aquela convicção de diante das adversidades, eu sei que Deus está comigo. Que impedimento é esse? Será que foi o meu pastor que está impedindo de eu crescer, de eu desenvolver? Será que é ele? Então ore pelo seu pastor. Será que foi a causa, o meu irmão me feriu, que está impedindo de eu servir a Deus? Foi o teu irmão? Oramos por ele. Será que foi uma prova que ele está passando, que ele me feriu, me machucou, liberou uma palavra pesada contra a minha vida, e isso atingiu meu coração? Será que ele estava passando uma prova? Porque afinal de contas ele não é assim. Será que eu não devo orar pelo meu irmão? Será que foi o mundo, o sistema do mundo, que está me roubando essa alegria, a decepções com pessoas? Por que sempre o mundo? Mas é o diabo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Ou será que não somos nós mesmos a causa de tanto problema? Será que não é o nosso orgulho que muitas vezes impede de nós continuarmos correndo?
Porque talvez nós estamos vendo a pessoa na nossa frente, pessoas trabalhando, fazendo melhor do que nós, e porque ela faz tão bem e perfeita, eu não vou fazer. Eu lembro quando Deus me chamou e falou que eu seria um pregador, eu falei: Deus, dessa vez o Senhor se enganou. O Senhor falou tantas coisas, mas dessa vez, pregador da palavra, o Senhor está enganado, acho que o Senhor se enganou. Mas Deus, eu não abro mão de nada daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. O que Deus está falando para nós? Deus quer que nós apressamos nossos passos. Por mais que às vezes nós tivemos alguns prejuízos, por mais que nós muitas vezes achamos que o caminho está longe demais, mas está muito longe, eu não vou conseguir, não, continue. Porque a única pessoa que pode ajudar você numa corrida, se você quer correr, mas eu vou subir numa ambulância, vou subir num carro, numa moto, para me acompanhar, não. A única pessoa que pode te ajudar numa corrida, incentivar você, estimular você, é aquela pessoa que está correndo junto com você. Única pessoa. A única pessoa que está correndo bem, ela pode, como acontece muito, vamos, não desista, me acompanhe, siga meus passos. Vai passar esse momento de dor, vai passar esse momento que você está tenso, vai passar esse momento que há um negativismo na tua mente. A única pessoa que pode, eu sei, eu participei muito, são pessoas que estão correndo com você. Não aqueles que param, não aqueles que desanimaram, não aqueles que ficaram para trás, mas aqueles que estão correndo com você. Você precisa acompanhar. Porque nós temos que chegar. Esse é o fato. Eu e você precisamos chegar. Porque a tendência natural do homem é afrouxar as coisas. Às vezes a vida está tão boa que eu frouxo. Eu já não oro mais, já não leio mais a Bíblia, já não faço as coisas. Por quê? Afinal de contas, eu tenho um largo campo de experiência. Afinal de contas, eu já vi Deus fazer tantas coisas. Amado, cada milagre que acontece na minha vida ou através da minha vida, eu sei que Deus tem mais. Eu sei que Deus quer me levar em outro nível. Você imagina se eu parasse no primeiro milagre que eu vi Deus fazer na minha vida e ficasse a vida toda contando só aquela história? Não, porque dia após dia a Bíblia diz que aqueles que andam com o Senhor vivem novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que todas Ele faz novas. Deus tem coisas novas para mim e para você. Por isso levante, caminhe, marche, porque o autor e o consumador de toda obra, Ele já venceu e Ele está te aguardando para te coroar a qualquer momento, porque Deus é fiel à sua palavra. Porque às vezes um pecado espiritual, um erro, uma falha, nos atinge e quer que nós paramos. Muitas vezes nós somos provados quando nós estamos correndo. Nós temos que entender que Deus tem abençoado a sua palavra. E quando Ele abençoa através da sua palavra, isso é um despertar nas nossas vidas. Creia que Deus nunca vai te abandonar. Creia que Deus sempre estará junto com você. Não é isso que está lá em Mateus 28, a partir do versículo 19, que Ele diz que para nós irmos e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas. Amado, como é difícil as pessoas parar para nos ensinar. Como é difícil você fazer o crente estudar a Bíblia. Como é difícil você fazer o crente vir para uma escola bíblica, fazer um curso bíblico. Porque, afinal de contas, eu tenho tantas coisas importantes no meu dia a dia.
Pastor, você não conhece o quanto eu ando sobrecarregado. A Bíblia diz que Deus compreende todas as coisas. Eu sempre falo para os irmãos que andam comigo há muitos anos, tudo se explica, mas nada justifica. Tudo nós explicamos, mas nada justifica. Quais são os impedimentos? Muitas vezes a justiça própria. Muitas vezes a confiança em mim mesmo. Essas coisas podem acontecer. Muitas vezes o cuidado. Muitas vezes se tornamos negligentes. Amado, se tem um camarada que não desiste de estar nos perseguindo e armando para nós, é Satanás. Muitas vezes são as companhias frivolas, as pessoas céticas, as pessoas perversas. Porque existem muitos males que impedem de nós continuarmos seguindo a Deus. Quando eu deixo de obedecer à verdade, eu paro de seguir a Deus. Por quê? Porque se eu não obedeço à verdade, automaticamente eu me tornarei uma pessoa incrédula. Eu preguei num bairro em Curitiba, e aonde que eu passava próximo de um dos maiores terreiro que serve às trevas, e o líder desse terreiro que serve às trevas, ele foi pastor evangélico. E é super lotado aquele negócio lá. Um cara que conhecia Deus, um cara que conheceu, andou com o Senhor, mas de repente ele parou. E começou a seguir a mentira. E começou a se alimentar da mentira. E hoje uma multidão segue ele, caminhando para um abismo sem volta. Por quê? Quando nós deixamos de crer na verdade, nós se tornamos uma pessoa incrédula. Quando eu não obedeço à verdade, o pecado se multiplica na minha vida. Toda a verdade não considerada, ela se torna acusadora. Toda a verdade que ela não é considerada, ela vai se tornar acusadora. O meu testemunho, o seu testemunho, assegura a condenação, minha ou sua. Você sabia? O meu testemunho e o seu testemunho vai assegurar a minha condenação, ou a minha libertação, a minha graça, favor de Deus. O nosso adversário sabe muito bem como trabalha isso. Me preocupa quando Jesus fala naquela parábola, daquela viúva que ela batia, incomodava aquele juiz iníquo, que não temia homem, não temia Deus, não respeitava ninguém, mas ela insistia, porque havia um adversário que molestava a vida dela dia e noite. E de tanto ela insistir, de tanto ela incomodar aquele juiz, o juiz julga a causa dela. E Jesus fala, quanto mais os seus filhos, por mais que eles achem que é demorado, que eu vou trazer a resposta. Aí Jesus, essa palavra sempre me preocupou. Porventura, eu encontrarei fé quando voltar, o Filho do Homem voltar sobre a face da terra? Quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé? Por quê? Por isso nós, como igreja, precisamos despertá-lo dessa verdade. Precisamos. Existe muitos crentes adotam uma máxima indiana. A máxima indiana diz assim: é melhor andar do que correr. É melhor ficar de pé do que andar. É melhor sentar do que ficar de pé. É melhor deitar do que sentar-se. Isso não é ensino do Evangelho.
O Evangelho nos ensina que nós temos que correr em Cristo. Nós temos que caminhar, correr em Cristo Jesus, porque Ele tem pressa. Essa é a palavra de Deus. Mas muitos não. É melhor eu andar do que eu correr. É melhor eu ficar de pé do que andar. É melhor eu sentar do que ficar de pé. É melhor eu deitar do que sentar. Muitas vezes o inimigo coloca essas coisas na mente nossa. E nós vamos modelando na nossa alma essas coisas e vamos nos convencendo. Amado, nós precisamos. Tem muitas almas que estão perecendo. Deus quer a sua oração, Deus quer o seu clamor, Deus quer a sua súplica. Não fique orando só pelo seu umbigo, ore pelo teu próximo. Deus mudou a história de Jó, quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Enquanto ele estava naquele flagelo, naquela miséria, naquela doença, enfermidade, perdeu família, perdeu filho, perdeu os bens, perdeu dinheiro, perdeu todo o patrimônio. Enquanto ele estava passando aquela prova terrível, nada acontece. Mas quando Jó, ele começa a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e restituiu tudo em dobro para ele. Amados, é bom estar em progresso real, visível com Deus, dia após dia, dia após dia. Eu fiz agora dia 16, eu aceitei Jesus no dia do meu casamento, 36 anos. Eu nunca retrocedi. Eu lembro que naquela época muitas, onde que eu congregava, chamava, não era batismo, profissão de fé. E esse tempo encontrei algumas pessoas, falou: Isaor, você continua ainda firme, servindo a Deus. Eu já desviei, já voltei, me desconverti, me converti de novo, agora estou fora. Falei: não tem como retroceder. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra palavra a não ser a palavra de Deus. Não existe um outro amor se não for o amor da cruz por nós. Não existe. Como que eu vou parar? Como que eu vou? Eu sei que muitas vezes Deus nos esconde. Eu sei que muitas vezes Deus nos leva a um lugar oculto. Mas eu sei que chega um momento que Deus nos projeta novamente. Amado, a Bíblia fala, quando você lê João 14, a partir do versículo 12 por ali, a Bíblia fala que o Espírito Santo glorifica a Deus. Eu sempre falo assim, que não tem como o nome do Senhor ser glorificado a não ser através do Espírito Santo. Não tem. É o Espírito Santo, ele glorifica. O diabo sabe disso. Então, o nosso Deus, o Espírito Santo, quer glorificar o Pai a todos os momentos. Mas como que ele vai glorificar? Se ele não tem liberdade, se ele não tem legalidade, se ele está apagado dentro de mim. Não tem. Quando nós alegramos o Senhor, que Ele está feliz, se regozijando de tudo que nós fazemos, esse é um sintoma que você está agradando a Deus. Isso é um sintoma que você está correndo bem. Por quê? Porque o nome dEle está sendo glorificado através da sua vida. Às vezes nós estamos preocupados demais e começamos a correr de um lado para o outro tentando resolver todos os problemas. Outro sai correndo de muita pressa, não tem preparo. De repente começa a ficar sufocado, não consegue continuar correndo. Quer chegar aonde? Antecipado, num piscar de olho não consegue. Existe um projeto, existe um preparo, existe uma perseverança, existe um foco para que nós possamos andarmos. Muitas vezes nós começamos a caminhar com pessoas vagarosas demais. E se você andar com pessoa vagarosa, você vai ficar vagaroso também.
Muitas vezes, se essas pessoas dormir, você vai dormir também. Se essas pessoas se apagar, você vai se apagar também. Muitas vezes são companheiros mundanos que vai fazer com que nós paramos de correr. Amados, o curso do homem na religião pode muitas vezes parece direito e progressivo, mas é só submeter os seus pecados, costumeiro. Às vezes para o religioso não está tudo certo, mas muitas vezes os pecados estão simplesmente aumentando. Só para encerrar, eu amo muito esse texto aqui, que está em Lucas, história de Lucas, fala sobre Zaqueu. Quando Jesus passava por Jericó, Jericó significa o lugar de oportunidade. Cada vez que Jesus passava ali, alguma coisa extraordinária acontece. Nós estamos no Jericó espiritual. Cada vez que o Espírito Santo se manifesta, Jericó é próximo de Jerusalém. Deus começa a fazer um milagre maior nas nossas vidas. E quando Jesus passa por ali, havia um homem por nome de Zaqueu. E ele é pequeno, ele subiu numa árvore, porque ele procurava ver Jesus. E não podia ver por causa da multidão. E quando Jesus chegou naquele lugar, naquela árvore, disse: Zaqueu, desça depressa. Corre daí, cara, porque convém eu pousar na tua casa. Hoje ele diz, hoje eu quero pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa com alegria e recebeu Jesus. Quando o povo viu aquilo ali, está no versículo 7, vieram isso, todos murmuravam dizendo: entrou para se hospedar na casa de um pecador. Como que pode? Esse cara é pecador. Jesus vai se hospedar aí. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou. Se ele se levantou, ele estava prostrado diante de Jesus. E diz aqui: eis aqui, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadrúplica. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu aprendo aqui? Nós não podemos andar devagar. Se Jesus fala conosco, se Jesus te chama, se o Espírito Santo toca no teu coração, atenda mais rápido possível. Você tem todo o livre-arbítrio de querer ou não querer, de desejar ou não desejar, de mudar de vida ou não mudar de vida. Porque quando ele se prostra ali, Deus sabe quem era Zaqueu, Jesus sabe, as pessoas sabiam também que ele era um cobrador de imposto, e eles tinham a fama de ladrões. E aqui nós vemos que realmente esse homem estava no pecado. A Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino de Deus. Mas ele se prostra, ele desce correndo, ele recebe Jesus com alegria. Porque quando nós recebemos Jesus com alegria, todas as coisas são transformadas, porque nós somos filhos de Deus. Deus quer manifestar coisas grandiosas, tremendas sobre a sua vida. Deus quer que você compartilhe tudo aquilo, por mais, eu não estou dizendo que você adquiriu de forma ilícita, mas que você, aquilo que Deus te dá, porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida. Eu tenho profetizado nesta igreja, para que Deus levante pelo menos 5 grandes homens ou mulheres, ricos, que vão investir no reino de Deus. Será que estão entre nós e 5 as pessoas ricas? Que Deus vai te levantar para investir no reino dele.
O que você faria se você tivesse condições? O que você faria se Deus te liberasse? Porque eu sei que tem pessoa que Deus libera essa unção. Tem pessoas que são multimilionárias. E nós sabemos que tudo vem do Senhor. Mas muitas vezes, o Senhor fala no meu espírito, mas eu não aceito, eu reluto no meu coração. Eu fiquei até triste quando eu conversei com o tesoureiro desse último café dos empresários aqui. Café dos empresários é uma bênção, não é, irmãos? Amém? Palavra boa. Amém? Não é? O alimento que as irmãs fazem ali é bom. É. Então, os irmãos, nós gastamos aqui uma média de 400 a 500 reais por refeição aqui. Por refeição. Que nós servimos. Isso que nós ganhamos alguns pães do irmão Paulo. Então, a média. Quando os irmãos ofertaram aqui nesse último café, teve um irmão que deu uma nota de 50 reais. Louvado seja Deus. Mas os demais, todas as notas que entraram foi 2 reais. Aí eu estava orando a Deus, eles passaram para mim o relatório. Deus, eu estou pedindo 5 grandes milionários. Será? Eu contava, eu achava que ia sair do meio dos empresários. A tua palavra diz, se eu for fiel no pouco, também no muito o Senhor vai me dar. Mas eu tenho que entender que tudo é proporcional àquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Entrou 160 reais. Nós gastamos, outro também entrou 180. Nós gastamos 400 reais. Para quem que eu tenho ministrado? Digo, Deus, se não está acontecendo nada, então não há motivo para me esperar. Ministrar, o Senhor falava que esse seria o canal, que abençoaria eles. Quando você vai com a tua esposa fazer um lanche, você consegue fazer naquele nível por 2 reais? O que está acontecendo com o povo de Deus? Será que eu amo a Deus? Será que eu amo a obra de Deus? Será que eu estou servindo a Deus? Será que eu estou vivendo a verdade? Amado, eu não sou empresário, meu salário é pouco. Às vezes eu peço perdão para Deus porque eu trago só 20 reais aqui. Como que um homem de negócio, pense comigo, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Nós não estamos, eu me coloco junto, nós não estamos sendo trair a Deus, de participar de um banquete espiritual, e participar ali de um banquete com os irmãos de comunhão, ofertando apenas 2 reais. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Aí eu já falei com os irmãos, digo, olha, o próximo não vai ter café. Por quê? Porque não dá para manter. Porque o projeto do café é para manter e investir em cesta básica. Mas parece que os nossos empresários estão que nem arroz de terceira. Mas eu não creio dessa forma. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Por isso que eu sempre orei, Deus, eu quero depender somente do Senhor. Somente do Senhor. Amado, nós precisamos viver a verdade. Porque se você vai viver numa mentira, isso vai te retrocedendo. Você vai parando. Viva a palavra de Deus. Precisamos viver. Por isso que nós temos visto, eu tenho passado por muitos lugares. E vejo as pessoas mortas, amortecidas, desanimadas, frustradas. Eu sou crente. Deus não quer isso conosco. Deus quer fazer coisas grandiosas e tremendas. E nessa noite, eu me levanto com uma voz profética. E eu quero profetizar na tua vida, que você nunca vai parar de correr. Que sempre você vai servir, que o propósito, que a carreira que está proposta da sua vida, Deus vai cumprir. Deus aguarda, Deus espera, Deus confia em vós, como Paulo escreveu, eu confio em vós.
que o propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês vai se cumprir. Eu confio em vós. Coloque de pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esta palavra. E o meu clamor, a minha súplica, para que o Senhor traga ânimo sobre as nossas vidas. Que o Senhor traga graça, favor sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, mantenha essa chama acesa, viva dentro de nós. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor, a alegria do Senhor esteja no coração dos teus filhos, ó Pai. O poder de Deus se manifesta sobre a tua igreja. Olha para cada vida, cada coração, ó Pai. Nós estamos vivendo dias, Senhor, de luta espiritual. Temos vivido dias de guerra espiritual. Temos vivido, Senhor, dias, Senhor, de verdadeiras batalhas espiritual. Mas o Senhor tem promessa para teu povo. O Senhor tem promessa para teus filhos, ó Pai. O Senhor tem promessa para a sua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu suplico agora diante do Senhor, porque o Senhor tem falado que está levantando uma geração, ó Pai, para fazer diferença na face da terra. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, capacita teu povo, renova teu povo, edifica teu povo, ó Pai. Faz com que nós possamos andar na verdade, caminhar na verdade, correr na verdade, obedecer à verdade, para que todas as promessas, para que nós possamos olhar para o Senhor, autor e consumador de toda obra, porque Tu és grande, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor por nós, por o Senhor entregar a Sua vida, para que nós sejamos livres, para que nós sejamos, Senhor, felizes, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, ó Pai. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ó Pai. Tu és grande, Senhor. A Tua igreja é vitoriosa, a Tua igreja é tremenda, a Tua igreja é a esperança. Nós somos a esperança da glória, diz a Tua palavra, que em Cristo em nós. Por isso desperta Teu povo, acende uma chama, Senhor, nos nossos corações, para que nós sejamos menos críticos e possamos regozijar na Tua presença. Que Teu nome seja regozijado através das nossas vidas. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Espírito Santo, ministra, toca, liberta, transforma, restaura, edifica Teus filhos, Pai. Pai, eu tenho rogado, Senhor, para que o Senhor levante 5 milionários, homens ou mulheres, que tenham o temor de Ti, para estar investindo no Teu reino, para que Teu nome seja glorificado. Pai, a Tua obra é grande, as Tuas promessas é imensa, o Teu poder é ilimitado. Nós estamos no ano ilimitado, a Tua glória é ilimitada, a Tua unção é ilimitada, a Tua graça é ilimitada, Deus. Nada, Senhor, que vem do Senhor tem limite, é ilimitado, ó Pai. Por isso desperta Teu povo, e que Teu nome seja glorificado através de cada um dos Teus filhos. É que eu Te peço, Te agradeço e Te louvo. Estenda suas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração.
Dá um abraço, um aperto de mão do seu irmão. Ótima semana. Vá em paz.